Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma live. Se você ainda não me conhece, sou Vinícius Paiva, sou fisioterapeuta e no meu perfil, tanto no Instagram quanto no YouTube, eu ajudo o fisioterapeuta a gerar resultados cada vez melhores, cada vez mais rápidos para o paciente AVC, a evoluir aqueles pacientes que estão com dificuldade de evolução, que estão travados, que você não consegue destravar o processo de reabilitação dele. Você vai encontrar no meu canal muita dica, muita orientação, muita sacada para você poder evoluir com seus pacientes de AVC de forma muito mais rápida e muito mais eficiente, isso eu posso te garantir. Então, se você ainda não segue meu perfil, não segue meu canal no YouTube, siga lá e aproveite os vídeos, assista, compartilhe, se inscreva no canal, porque isso é muito importante também para que esse conhecimento dissemine e chegue a outras pessoas, a outros profissionais também, tá bom? Gente, boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas mais uma vez, e hoje vai ter um assunto sensacional, um assunto que eu adoro e que vai mudar muito a forma da gente pensar o tratamento do paciente, que é reprogramação neuromotora no AVC. Tá? Nós vamos abordar esse tema, entender o que significa isso, o que é uma reprogramação neuromotora no paciente de AVC, né? Como que se faz isso? Por que é importante a gente trabalhar uma reprogramação neuromotora? Tá? Qual a importância disso para o paciente? E como a gente vai trabalhar isso com o paciente, tá ok? Então, fique comigo até o final para você não perder nenhuma dica, nenhuma sacada. Olha só. Se a gente não trabalhar uma reprogramação no paciente, uma reprogramação neuromotora, a gente não vai evoluir o paciente de uma forma eficiente e não vai conseguir acelerar o processo de reabilitação dele. Então isso é muito importante. Isso é muito importante só para o paciente de AVC, Vinícius? Não. Isso é importante para qualquer paciente. Mesmo paciente de outras áreas que não seja neurológica. Isso é importante para qualquer processo de reabilitação, só que as pessoas não falam disso. A gente não ouve falar disso, a gente não aprende sobre isso na faculdade, a gente não aprende sobre isso na pós, então a gente não trabalha isso com o paciente. E quando a gente pensa no termo neuromotora, a gente só pensa em pacientes neurológicos, a gente não acha que um paciente ortopédico precisa disso, não acha que um paciente idoso, geriátrico precisa disso, não acha que um paciente da área desportiva precisa disso, e precisa muito. E vocês vão entender por quê. Mas o foco da abordagem é falar do paciente de AVC. Ok, gente? Então, vamos convidando as pessoas, vamos chamando outras pessoas, outros profissionais, porque esse assunto é muito importante e as pessoas não dão a devida importância disso, tá? Olha só, para a gente não perder mais tempo, o que é reprogramação neuromotora? Primeiro a gente precisa pensar nos termos. O que é uma reprogramação? O que é reprogramar? Quando você está com um problema lá na sua TV, que ela fica completamente sem sinal, né? Você perdeu o sinal lá da sua TV paga, e aí você precisa reprogramar aquele aparelho para que ele volte a funcionar e você tenha acesso a todos os canais. Então, quando você tem um problema em algum equipamento no seu computador, que deu pau lá no seu computador, deu problema, você precisa mandar para um técnico fazer uma reprogramação dele. Então, reprogramar é refazer os passos, refazer as etapas, reorganizar as informações para que o funcionamento se restabeleça. Quando a gente pensa no processo de reprogramação, a gente está pensando em restabelecer as informações para que tudo volte a funcionar o mais próximo do normal possível quando a gente pensa em relação a um paciente, né? Tenta trazer todas as informações trabalhando da forma mais fisiológica possível e de uma forma mais eficiente possível para que tudo volte ao normal ou pelo menos mais próximo possível do que era antes, ok? Quando a gente pensa no termo neuromotora, a gente tem que entender que aqui a gente tem duas situações. Tem a parte músculo-esquelética e tem a parte neural. Então a gente precisa entender que se eu quero fazer uma reprogramação neuromotora, eu não posso pensar apenas em atividades músculo-esqueléticas, como fortalecimento, trabalhar amplitude de movimento. Não, eu tenho que pensar em toda a parte dos fatores neurais associados.
E aí a gente vai trabalhar várias técnicas, vários exercícios que vão restabelecer a funcionalidade do paciente de AVC. Mas, gente, qual funcionalidade do paciente? A que ele perdeu e, principalmente, no início, a que ele quer restabelecer primeiro. Como assim, Vinícius? Porque a gente tem a mania de decidir para o paciente o que deve ser trabalhado, sendo que é ele que tem que saber aonde que o problema afeta a vida dele. Ah, Vinícius, mas o cara teve um AVC, afeta em tudo. Tudo bem, afeta em várias situações, mas qual para ele é mais importante? Qual para ele tem mais interesse, onde ele tem mais interesse de restabelecer primeiro? Qual para ele mexeu mais o fato dele não conseguir fazer? Pode ser qualquer atividade, qualquer função, que seja de lazer, que seja dentro de casa, uma doméstica, pode ser de higiene, pode ser do trabalho, não importa. Ele é quem decide. Por que é ele quem decide? Porque é ele que sabe aonde isso incomoda mais. É ele que sabe o que ele deseja trabalhar primeiro e principalmente porque isso traz clareza para o paciente do porquê que ele está num processo de reabilitação, do porquê ele está numa fisioterapia. Para ele se torna claro, beleza, eu estou numa fisioterapia porque eu vou voltar a fazer tal tarefa, tal função. E eu quero muito fazer isso. Então isso traz clareza e isso traz motivação. O que é motivação? Motivo para ação, motivo para agir. Ele vai querer resolver aquele problema e é algo que ele escolheu, que é um desejo dele, então ele vai ter mais motivação para poder ir para a sessão, ir para a fisioterapia e se dedicar ao processo de reabilitação. E para o paciente, para o terapeuta, para o fisioterapeuta, isso traz mais clareza também, mais direcionamento para o processo de reabilitação, ok? Então isso é muito importante, mas muito importante mesmo, ok, gente? No mais, boa noite a todos que estão chegando aí. Priscila, Rita Brito, Stefânio, doutora Fernanda, Feleite, o Vander, a Fátima Ribeiro, Frido Parque aqui, todo mundo chegando aí, sejam bem-vindos. Olha só, gente, eu queria saber de vocês aí, se vocês já tinham ouvido falar nesse termo de reprogramação neuromotora, se já haviam parado para pensar sobre esse processo de reabilitação, dessa forma de trabalhar com o paciente, alguém já sabia, já tinha ouvido falar em reprogramação neuromotora, já trabalhou com o paciente uma reprogramação neuromotora, sabe por onde vai, por onde começa isso? Eu queria a opinião de vocês para a gente poder ter uma noção se vocês já tinham esse conhecimento e a gente poder ir discutindo e aprofundando mais nesse assunto. Chegou aí a Mafoguete aí. E aí, gente? Já tinham ouvido falar de reprogramação neuromotora? Sim ou não? Escreve aí para mim no chat, por favor, sim ou não, para eu ter uma noção aí. A Priscila falou, nunca ouvi falar. Priscila, você precisa acompanhar minhas lives, que eu já falei de reprogramação neuromotora nas minhas lives. Não dá para acompanhar todas, né? Já tem muito tempo que eu faço lives, não, isso é verdade. Priscila, você vai ouvir hoje, você vai entender e vai fazer muito, mas muito sentido para você. Mas, na verdade, eu vou organizar o pensamento, você vai ver que, de certa forma, o que eu vou falar aqui, eu falo nas outras lives também, da importância do processo de reabilitação, só que agora a gente vai entender esse termo, por que é importante a gente organizar um processo de reprogramação neuromotora. E você vai entender que quando eu faço as outras lives que eu estou falando de organizar o processo de reabilitação, que eu começo a explicar como trabalhar o paciente, você vai perceber que ali dentro tem várias informações que são relativas à reprogramação neuromotora, tá bom? Não tem vergonha nenhuma disso, não, que isso? É porque eu já fiz várias lives de vários assuntos, e aí essa live eu falei, mas já tem muito tempo, tá? Eu tava brincando com você. Eu acho que na época você não participava mesmo, não.
É porque eu já faço live já tem um bom tempo, então eu já falei de vários assuntos, e esse assunto eu falei uma outra vez. Já tem muito tempo que eu não falo sobre esse assunto. E quando eu falei, eu acho que eu falei numa outra situação, nem foi direcionado ao AVC não, tá? Mas só tava brincando com você. Mas você vai ver que faz muito sentido, e o que eu vou falar aqui tá embutido dentro das outras lives também, ok? Porque é tudo meio interligado, né? Nada é separado, tudo acontece junto, e só que a gente tem termos, tem formas de processo para a gente poder organizar isso, e fica mais fácil, mais didático a gente explicar de forma separada, ok? Tranquilo? Doutora Rosângela chegando aqui, boa noite. Doutor Vinícius chegando agora, sem problema, a gente está iniciando aqui para falar da reprogramação neuromotora no paciente AVC. Doutora Rosângela Brandão, que é lá de Manaus e foi aluna da formação do método Máxima Performance Muscular, né? Está botando para quebrar com os pacientes, não para quebrar no mau sentido, botando para quebrar nos atendimentos, fazendo muitos atendimentos. Tem acompanhado o seu Instagram aí, doutora Rosângela, tá só atendendo cada vez mais, hein? Isso é bom, graças a Deus. Bora pra cima, bora ajudar essas pessoas, né, doutora Rosângela? Porque eles precisam muito do acompanhamento da fisioterapia, de um processo de reabilitação rápido e eficiente. Então, bora lá. Gente, quando a gente pensa numa reprogramação neuromotora, quando a gente pensa em reprogramar as atividades, as funções de um paciente, a gente precisa entender que o paciente de AVC, ele teve uma lesão neurológica, uma lesão do sistema nervoso central suprassegmentar, que a gente está falando lá do encéfalo. Então ele tem uma alteração no processamento dessas informações, teve morte de neurônios, ali, né, neurônios foram destruídos, então a comunicação ficou comprometida. Então eu não consigo, às vezes, receber a informação, eu não consigo processar a informação e eu não consigo encaminhar a informação. Então eu preciso restabelecer todas essas informações, refazer caminhos. Só que o que acontece com o paciente de AVC? Vamos parar para pensar. Ele teve a lesão de um lado do encéfalo, foi paralisado, né, o hemicorpo do outro lado, né, foi prejudicado, teve várias alterações, aí eu falo que não é só motora, né, eu falo isso muito, a gente pensa só na parte muscular, na parte de força, na parte de movimento, mas tem muitas outras alterações, né, que eu já fiz uma live sobre isso, falando das alterações, né, dos comprometimentos no AVC. Então tem muita informação que é comprometida e que vai prejudicar o movimento. Então não é só força muscular, porque a força muscular ela é uma resposta de alguma ação que foi gerado, né, de algum estímulo que foi gerado, que a minha resposta é a contração muscular, é o recrutamento de fibra muscular, é o tônus muscular mais alto ou mais baixo. Eu vou dando respostas para o meu corpo de acordo com as informações que eu recebo do meu ambiente, da tarefa que eu estou executando, para poder gerar uma resposta de movimento. E essas respostas de movimentos, elas não são isoladas. Então, não é uma resposta só para o bíceps, não é uma resposta só para o quadríceps, não é uma resposta só para o meu gastrocnêmio, né, lá na minha panturrilha. É uma resposta, na maioria das vezes, para o corpo todo, porque o meu corpo todo se movimenta ou se organiza na hora de realizar uma atividade, na hora de realizar uma tarefa, que seja caminhar, que seja subir uma escada, que seja descer uma escada, que seja pegar um copo no armário, que seja colocar água no copo, que seja pegar um garfo e levar comida até a boca, trabalhar e escrever. Então, toda atividade, ela não utiliza um único músculo, ela utiliza vários músculos, várias articulações, várias partes do corpo trabalhando em conjunto, informações de tudo que está acontecendo com o seu ambiente, informações da tarefa que você está executando, informações do seu sistema visual que você está captando de informações, informações do seu sistema auditivo que está recebendo estímulo o tempo inteiro, informações táteis, né, das informações dos estímulos táteis do meio que você está, né, da tarefa que você está executando, informações do sistema proprioceptivo, que dá informação sobre o posicionamento do seu corpo, sobre o estado de tensão da musculatura, se está tenso, se está relaxado, se está alongado, se está encurtado, se a articulação está fletida, está estendida. Então, tudo isso vai alimentando seu encéfalo de informações para que ele gere uma resposta de acordo com a intenção da tarefa, né, que você consiga executar. E dentro desse processo,
quando a gente começa a fazer todo esse processo de informações para gerar uma resposta de movimento, isso vai gerar um processo chamado aprendizagem. Então a gente aprendeu movimentos. Não era fácil no início. Era fácil? Quando a criança começa a caminhar, para ela é fácil? Para a criança é fácil começar a engatinhar? Não, ela leva tempo desenvolvendo gatas. Ela leva tempo aprendendo a sentar com destreza, com o corpinho alinhado, sem tombar. Isso é um processo que vai se desenvolvendo. Então ele é um processo que ele é treinado, ele é um processo que ele tem repetição, ele é um processo que ele tem experiência. Ela vai experimentando, vai adquirindo experiência, ela vai ganhando aprendizagem. E o processo de aprendizagem, ele se torna efetivo quando ele vai para a sua memória e se estabelece de uma forma que você não precisa mais pensar naquilo para executar, ele se torna automático. Pensa você na hora que foi aprender a dirigir, e não era carro automático, carro de marcha manual, carro mecânico. Então você vai lá, você tem que passar a marcha, você tem que pisar na embreagem, você tem que soltar a embreagem, ao mesmo tempo pisar no acelerador, você tem que passar, engatar o carro, engatar a marcha, depois mudar de marcha. E o que a gente faz no início? Solta a embreagem rápido demais. Não piso o suficiente no acelerador e o carro apaga. Aí eu solto a embreagem, o carro apaga. Aí eu vou passar a marcha, eu olho pro câmbio e a pessoa não olha, não, olha pra frente. Seu maluco. Olha, passa a marcha agora. Opa, onde que estava essa marcha mesmo? Olha pra frente. Aí você não sabe nem o que você faz. Foi fácil, gente, aprender a dirigir? Não é fácil aprender a dirigir. Não é fácil aprender a andar de bicicleta. Não é fácil aprender a escrever. Ele é um processo. Hoje, pra gente, quem faz isso, é tranquilo, é automático. Você não pensa, eu tenho que passar a marcha, eu tenho que soltar o acelerador. E para eu soltar o acelerador, pisar no acelerador e soltar a embreagem, quanto de força eu vou ter que fazer? Qual o controle que eu tenho que ter na movimentação do meu tornozelo, do meu pé? Quais músculos eu vou ativar para poder fazer aquele movimento? A gente não pensa isso, isso é automático. Então, quando a gente vai repetindo esse processo, isso vai gerando um processo de aprendizagem, com o tempo ele se torna automático. E o paciente de AVC perdeu isso. Ele sabe fazer de um lado do corpo e do outro ele desaprendeu, ele se desorganizou. Ele já não sabe mais como utilizar aquele corpo. Ele não sabe mais como fazer a ativação da musculatura do membro superior, da musculatura do membro inferior. Ele não sabe mais como estabilizar a articulação. A gente precisa ter estabilidade. Ele não sabe mais como regular o tônus da musculatura, que é aquele estado de tensão da musculatura. Então um lado está tenso demais, o outro está solto demais. Ou está tudo solto demais, tudo frouxo demais, que é o hipotônico. Ele não tem estabilidade nas articulações. Ele não consegue perceber se ele está jogando peso mais para um lado do que para o outro. Então ele começa a ficar mais torto para o lado sadio. Ele descarrega o peso para lá. Ele acha que ele está alinhado, mas ele está completamente desalinhado, desorganizado. Ele não percebe o lado do corpo que foi afetado, então a informação sobre aquele lado do corpo está afetada. Todas as respostas sensoriais para ele estão afetadas. Então, olha a complexidade de um paciente de AVC. Não é só força muscular, até porque a resposta de força envolve tudo isso. Tudo isso. Então, é muito complexo. E as pessoas acham que é simples. Não, não é simples. Ele é um processo complexo. É um processo complexo. Se a gente entende o que está acontecendo com o paciente, o que aconteceu com ele e a complexidade que é toda essa relação de informações, porque elas não são picadas, elas são realizadas, são processadas em conjuntos para gerar uma resposta coordenada, uma resposta harmônica do movimento. Então, é muita coisa ao mesmo tempo. Priscila colocou aqui, é verdade, doutor Vinícius, ouço muito que antes do AVC nem se imaginava que haviam tantos detalhes para se dar num simples passo, muitos detalhes. Por que a gente não para pensar, Priscila? Porque é automático. Porque é automático.
Quando você pensar assim, vou jogar basquete, vou lá pegar e arremessar uma bola na cesta. Não é jogar, não precisa ser disputar uma partida, não. Pega uma bola de basquete e vou arremessar na cesta. A cesta está lá no alto. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, pegar a bola, olhar para a cesta, ver a direção da cesta. E a única coisa que a gente pensa é, nossa, essa cesta está alta, essa cesta está longe, eu preciso pôr mais força, menos força, e aí você vai arremessar. Você não pensa qual movimento articular você precisa fazer. Você não pensa, nossa, agora eu vou precisar movimentar o meu cotovelo em 90 graus de flexão, agora eu vou estender, vou usar recrutamento de quantas fibras musculares, agora eu vou utilizar meu bíceps, agora eu vou utilizar meu tríceps, agora eu vou usar meu punho para estabilizar o movimento. Então a gente não pensa no movimento. Ah, agora eu preciso ficar em pé, então eu preciso ativar minha musculatura paravertebral, estabilizar minha musculatura da pelve, ativar meus músculos estabilizadores do meu membro inferior, meu glúteo médio, meu tensor da fáscia lata, tá aqui, meu glúteo mínimo que tá tudo estabilizando aqui, travado. Ah, agora eu vou saltar, então eu preciso ativar meu gastrocnêmio, meu tríceps para fazer a impulsão do pé e fazer a plantiflexão. A gente não pensa. A gente só executa. A gente só executa. Mas hoje você entra no carro e você só executa o movimento, você não pensa nele. Mas quando você foi aprender a dirigir, você pensava, você quebrava esses movimentos. Meu Deus, agora, peraí, deixa eu pisar na embreagem. Ah, o acelerador tá aqui. E agora? Eu preciso o quê? Soltar a embreagem, pisar no acelerador. Ah, meu Deus, aí vem, sobe o pé de uma vez. Peraí, segura o pé, deixa eu apertar mais. Tá... Nossa, e a marcha? Agora eu tenho que colocar. Deixa eu colocar aqui a primeira, coloquei, segura no volante. A segunda marcha... Então, assim, tá o tempo inteiro pensando no que você tem que fazer. E depois isso se torna automático, porque ele é um processo de aprendizagem. É exatamente isso que a gente vai ter que fazer com o paciente de AVC. Fazer com que os movimentos se tornem novamente harmônicos, coordenados, eficientes e automáticos para ele. Eu vou ter que reprogramar o cérebro do meu paciente, o encéfalo do meu paciente. Isso é uma reprogramação. E para eu fazer essa reprogramação, eu preciso fazer conexões, porque elas foram perdidas. Eu preciso gerar novas conexões. E para gerar novas conexões e desenvolver funcionalidade novamente, a gente chama isso de neuroplasticidade. Neuroplasticidade. Eu preciso acelerar a neuroplasticidade do meu paciente. Eu preciso gerar novas conexões neurais. E eu preciso que essas conexões neurais sejam fortes. Lembra da ponte de concreto e a pinguelinha? Se eu formar uma ponte de madeira, uma ponte fraca, ela se rompe, ela se quebra a qualquer momento. Eu preciso formar conexões fortes, uma ponte forte. Eu preciso formar uma ponte mais direta que me liga ao outro lado que eu quero. Eu não posso construir uma ponte que me liga para outro caminho, para outro destino. Porque senão ficou perdida a informação. Eu quero chegar do outro lado do rio, eu construo uma ponte em outro lugar. Não adianta. Eu quero chegar ao meu destino, sair do ponto A e ir para o ponto B. Eu construo uma ponte que vai do ponto A para o ponto C, eu perdi. Eu não cheguei no meu destino. Eu preciso construir novas pontes, novas informações, fazer novas conexões neurais mais diretas e conexões neurais mais fortes, para que eu consiga ter um processo de neuroplasticidade mais eficiente e seja possível restabelecer as informações para reprogramar o meu paciente, para reprogramar o encéfalo dele e gerar um novo processo de aprendizagem. Um novo processo de aprendizagem. Priscila colocou aqui, chocada. Nossa, que profunda e maravilhosa que é a fisioterapia. Né? Parabéns para vocês que estão aqui se especializando. Sério. Obrigado, Priscila. Obrigado. É isso aí. É muita informação, é muito detalhezinho, né?
que a gente não para pensar. Mas é lindo, né? É tudo muito perfeito. Deus é perfeito, porque é tudo muito complexo, é tudo muito minucioso. Imagina, eu tô falando isso aqui de uma forma simplificada, né? Agora imagina tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, todas as informações chegando, processamento de informações, assim, é muito rápido. É muito rápido. É muito rápido. Por isso que a gente precisa, né? E dentro do método MPM, Massa Performance Muscular, a gente trabalha o paciente da forma mais fisiológica possível. O que é trabalhar da forma mais fisiológica possível? Não quebrar o processo de reabilitação. Integrar os objetivos, trabalhar objetivos integrados, para que seja uma resposta mais fisiológica. E por que isso é importante? Exatamente para facilitar essas informações, essas novas conexões e restabelecer padrões que a gente precisa para o paciente. O que são esses padrões? Eu quero reprogramar meu paciente. Eu quero reprogramar meu paciente. Para eu reprogramar meu paciente, para que ele realize tarefas que foram perdidas, que ele não consegue mais. Eu não quero reprogramar meu paciente para ele fazer um movimento braço para cima e para baixo. Ah, fletiu, ó, que maravilha, olha o que o meu paciente consegue fazer. Ótimo, maravilhoso. O que ele vai fazer com isso? O que ele vai fazer com o movimento isolado? Eu preciso reprogramar meu paciente, devolver funcionalidades que sirvam para alguma tarefa do dia a dia dele, senão não serviu para nada. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido quando eu falo que a gente tem que trabalhar o paciente para restabelecer uma tarefa, para habilitar novamente uma tarefa? É isso. Reabilitar é habilitar novamente, para que ele realize uma tarefa. Se eu procuro, dentro da minha terapia, reabilitar por reabilitar, trabalhar um movimento pelo movimento em si, sem função nenhuma, sem funcionalidade nenhuma, sem intenção nenhuma, simplesmente um movimento pelo movimento, o que eu estou fazendo para o paciente? Aonde eu estou restabelecendo função? Aonde eu estou reabilitando? Aonde eu vou habilitar ele para alguma tarefa? Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Sim ou não? Faz sentido isso que eu falei para vocês? Que não adianta eu ficar trabalhando o paciente por trabalhar, força do músculo de forma isolada que não tenha uma resposta motora dentro de uma tarefa que ele precisa executar no dia a dia. Faz sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Vou subir minha cadeira aqui um pouquinho. E aí, gente, o que acontece? Se a gente pensa, a Priscila falou, faz todo sentido. Muito bem. Então vamos lá. Se a gente pensa no dia a dia do paciente, na tarefa dele, eu quero caminhar. Caminhar para o quê? Caminhar de onde para onde? Isso é uma função, uma tarefa. Eu quero caminhar. Vou dar um exemplo. A doutora Rosângela está aqui. A Rosângela falou, hoje faz. Ótimo, doutora Rosângela. Eu vou mencionar um exemplo da doutora Rosângela. Durante o curso de formação do método MPM, a doutora Rosângela estava com um paciente de AVC que afetou, né, ela questionou isso com ele, ela foi trabalhar com ele, foi aplicar o método nele, que a gente vai desenvolvendo, ela vai aplicando a metodologia com o paciente. E o que ele se queixava, que ela me contou, era a questão do trabalho dele. Ele é um empresário, ele mexia com olaria, mexe, né? E ele não conseguia mais ir para o trabalho. Por quê? Ele estava conseguindo ficar em pé com dificuldade, ele tinha toda uma dificuldade, mas o pior para ele em relação ao trabalho, que ele poderia, Vinícius, mas ele pode ir lá, alguém leva ele, coloca lá ele na cadeira, ele começa a explicar, falar para as pessoas o que tem que ser feito, o que não tem que ser feito. Só que tem um problema. Para ele chegar no escritório dele, tinha uma escada. Tinha uma escada. Como que ele ia chegar no escritório dele? Ele precisava subir e descer essa escada. Gente, dentro de um processo de evolução, de desenvolvimento motor normal, do ser humano, de uma criança, lembra? Primeira coisa que a criança vai fazer, rolar para o lado. Depois, sentar. E dentro do sentar tem fases, para vocês entenderem isso. Depois ela vai ficar em gatas. Antes de começar a engatinhar, ela primeiro fica em gatas, depois volta para o sentado. Depois começa a experimentar uns passinhos em gatas. Antes de ficar perfeito gatas, ela começa a ficar em pé, ela não anda.
Ela começa a ficar em pé. Depois que ela já está caminhando bem engada, ela começa a dar os passinhos. Não é com desenvoltura, ela, né? Que é o andar de urso, é toda tensa, né? Toda travada, toda rígida, para poder dar uns passinhos. E vai melhorando. Depois que ela começa a dar uns passinhos, ela começa a acelerar essa marcha dela. Depois disso, de um tempo, é que ela vai conseguir subir o degrau. E no início, ela não sobe um degrau andando normalmente, ela põe a mão e vai escalando o degrau. Para depois, com o tempo, ela apoiar em algum lugar e ir subindo. Então, um processo evolutivo, aonde não basta eu ficar em pé e caminhar, subir e descer um degrau, exige um grau de dificuldade muito maior. É uma complexidade muito maior. São outros padrões que eu preciso fortalecer no meu paciente. Eu preciso de mais estabilidade. Eu preciso de mais controle postural, eu preciso de mais controle de inervação recíproca, que a gente quer o controle entre agonistas e antagonistas do meu membro inferior, porque na hora que eu desço e eu preciso flexionar o meu joelho para descer uma escada, não é o meu flexor de joelho, meu isquiotibial que está ativando, são meus extensores que estão ativando para não deixar eu desabar. Por quê? Porque eu tenho a gravidade, uma força externa me jogando para baixo. Se eu soltar meu corpo, eu caio. Eu não preciso de nada me ajudando a ir para baixo, porque eu já tenho uma força me empurrando ladeira abaixo. Eu preciso fazer força para não desabar. E isso é o excêntrico. Por isso que dentro do método MPM a gente trabalha concêntrico, excêntrico, isométrico, dentro dos exercícios, né? Tudo dentro do mesmo exercício, porque é mais fisiológico. E aí a doutora Rosângela Brandão precisava trabalhar com esse paciente para que ele voltasse para o local de trabalho dele e fosse até o escritório. Então não era só colocar o paciente em pé, era fazer ele subir e descer uma escada, é um nível de complexidade diferente. E aí ela precisava trabalhar padrões de movimentos que ele vai repetir e vai precisar para subir e descer uma escada. Ah, então é só trabalhar flexão de quadril, flexão de joelho, dorsiflexores lá no tornozelo e na hora de descer fazer o controle segurando para ele descer? Não, porque você não sobe nem desce só com o membro inferior. Você não sobe e desce só fazendo movimento articular. Você precisa de estabilidade articular. Se eu não estabilizar, eu desabo. Eu preciso de mais transferência de peso para os lados, tanto para o lado bom quanto para o lado que foi prejudicado. Meu paciente tem que perceber esse lado que está prejudicado. A consciência corporal tem que restabelecer para que ele confie na hora de transferir o peso para o lado prejudicado. Ele tem que perceber esse lado. Se ele não percebe, ele não transfere, porque ele não sabe se está transferindo. Ele não vai jogar o peso para o lado prejudicado se ele não sentir, se ele não perceber que aquela perna está ali, que o quadril está ali e que ele vai me segurar. Porque se ele não percebe e ele transfere o peso, ele pode cair. Ele precisa de controle postural, que é alinhamento mais equilíbrio. Não é só equilíbrio. Controle postural é alinhamento e equilíbrio. Porque ele vai movimentar, vai transferir peso de um lado para o outro, vai movimentar centro de gravidade, vai desequilibrar o corpo, vai desalinhar. E ele precisa fazer correções, manter o alinhamento postural durante a subida e a descida, durante o movimento. Porque senão ele vai para um lado e desaba. Então ele precisa manter esse alinhamento, ele precisa manter a estabilidade, ele precisa manter o equilíbrio, e isso é controle postural. E eu preciso das informações do meu sistema tátil proprioceptivo o tempo inteiro, porque senão eu não corrijo, eu não acelero isso. Por que, Vinícius? Porque sem a informação proprioceptiva e minha informação tátil, eu não consigo ter essas respostas de correção. Se eu não sei o que está acontecendo com o meu corpo, se eu não sei o que o ambiente está influenciando no meu corpo, se eu não sei se a minha perna está fletindo ou está estendendo, se o meu joelho
tá movimentando ou não, se eu tenho estabilidade ou não, se a musculatura tá tensa ou tá relaxada, se a musculatura tá alongando ou tá contraindo, eu não percebo, eu não tenho a capacidade de processar essas informações, de receber e processar essas informações, eu não consigo gerar resposta de controle postural, eu não consigo gerar resposta de correção do movimento, eu não consigo gerar respostas de equilíbrio. Faz sentido isso para vocês, gente? Que eu preciso de muita coisa para subir e descer uma escada? Que eu preciso trabalhar tudo isso dentro do meu exercício para eu restabelecer padrões para o meu paciente? Faz sentido que não adianta a doutora Rosane chegar lá e colocar o paciente em pé porque eu quero que ele suba e desça uma escada, porque ele não tem nenhuma dessas informações? O que ele vai fazer em pé sem perceber nada, sem processar nenhuma dessas informações que eu falei? Ele não vai executar. Ah, mas o meu paciente faz. Ele pode fazer, cheio de compensações, e não evolui. O processo de tratamento fica estagnado. O paciente não evolui mais, não sai do lugar. E muitas vezes não é só para uma resposta de força, é para uma questão de todos esses fatores que eu falei aqui que não estão sendo trabalhados e não foram trabalhados para ele. E eu ainda falei, se a doutora Rosane chega e coloca esse paciente em pé, o que tem agindo sobre a gente? A gravidade. Eu preciso de um esforço muito maior para ficar em posturas aonde a gravidade vai me jogar para o chão, aonde ela vai me gerar mais desequilíbrio. E quanto mais complexas as posturas, ou seja, ficar em pé é mais difícil que sentado, caminhar é mais difícil do que ficar em pé parado, subir e descer uma escada é mais difícil do que caminhar. Correr é mais difícil do que caminhar. Me exige mais do meu corpo, exige mais dessas informações, exige mais da minha estabilidade, exige mais das minhas respostas de controle postural, das minhas respostas de organização, de percepção corporal, de ativação da musculatura, de recrutamento de fibra muscular, de normalização de tônus, de estabilização do movimento. Quanto mais complexa a postura, mais exige de mim. Então, mais eu tenho que explorar isso no meu paciente. Além dos movimentos que precisam ser trabalhados. Quais movimentos? Só fletir quadril e joelho? Não. Transferência de peso, apoio unipodal, tríplice flexão, que é a flexão de quadril, joelho e tornozelo. Ativação concêntrica, excêntrica e isométrica da musculatura. Tudo isso tem que ser trabalhado dentro dos exercícios, mas não posso começar com o meu paciente em pé, porque senão eu não consigo fazer com que o meu paciente desenvolva essas habilidades. Por quê? Porque ele está lutando para ficar em pé contra a gravidade, ele não consegue. Ele está numa luta que ele não consegue desarmar. Então eu começo com o paciente em posturas aonde eu vou eliminar ao máximo a ação da gravidade. Eu vou gerar mais facilitação para o meu paciente para que ele vá aprendendo os padrões de movimento, as respostas, os estímulos, para que isso vá se formando no meu paciente, esse caminho, essas novas conexões, essas informações vão chegando, vão sendo processadas. Aqui, ó, tô fazendo uma transferência de peso nessa postura aqui, ó, nessa posição. Olha só, eu tô percebendo mais a minha perna, agora eu tô percebendo meu tornozelo. Só que eu tô numa postura que eu não tenho que lutar para ficar nela. Então eu consigo gerar mais respostas mediante o estímulo do fisioterapeuta. Ok, gente? Vou esclarecer isso para vocês, tá? A doutora Rosângela colocou aqui, ó. Deixa eu ver o que tem mais aqui. O pessoal foi chegando aqui. Boa noite, doutor Vinícius, a Cláudia. Boa noite, seja bem-vinda. Doutor Rosângela colocou aqui. Sim, foi muito rápido usando o MPM, seguindo todos os princípios um a um. A resposta é absurda, né? Chega a ser assustadora, né, doutora Rosângela? É muito louco. Foi horas tentando entender esse processo e fui aplicando os padrões. Isso mesmo. Peraí, quase fiz aqui besteira. Eita! Tô tentando passar a mensagem para cima e tô tirando do rumo aqui.
Tem que perceber para transferir. Isso foi o diferencial no resultado. Aí a Priscila colocou aqui. Falando em transferência de peso, tem uma dica de como exercitar, fortalecer isso. Não deixar o lado acometido fugir dessa troca de peso. É por isso, ô Priscila, porque provavelmente isso que você está falando acontece em posturas que têm uma complexidade maior, que vai exigir mais do paciente. Quanto mais a postura exige e ele não consegue trazer essas respostas, ele vai gerar compensações, reações associadas, tá? E ele vai tender a fugir dessa normalização do movimento, tá bom? Por isso. Aí ela colocou, então reprogramar é tudo isso, doutora. A Rosário colocou a resposta aqui. E aí falou, posturas baixas. E aí a Priscila colocou aqui, fazer o paciente fazer tudo isso automaticamente. Isso que é reprogramar? Exatamente. Reprogramar é fazer com que ele traga essas respostas, né, de movimento mais próximas possível do normal. Não estou falando que vai ser igual era antes, porque a gente sabe que cada caso é um caso. É um caso, né? Um caso vai depender de muitos fatores, né? Que eu já expliquei aqui. Tamanho da lesão, tipo de lesão, tempo que levou para poder ser socorrido, a idade do paciente, o tempo que levou para começar o processo de reabilitação. Tem muitos fatores que interferem no processo. Se teve novos AVCs, porque isso pode acontecer, reincidivas de AVC, micro AVCs durante esse processo, então fique muito atento com o paciente que isso pode acontecer. Então tem uma série de fatores que vão comprometendo a resposta do paciente. Mas pelo menos chegar mais próximo do normal para que o paciente execute isso com mais naturalidade, com mais harmonia, com mais coordenação, ok? Deixa eu voltar aqui. Estou tentando subir. Não, beleza. Certo, Priscila? E aí, gente, o que a gente tem que pensar? Eu vou trabalhar com o meu paciente dentro do exercício todos esses padrões que ele precisa para realizar a tarefa. Então, por exemplo, eu dei o exemplo da doutora Rosângela com o paciente dela, que ele precisava subir e descer a escada para chegar no escritório dele. Então eu preciso trabalhar todos os padrões envolvidos que eu falei aqui, além, né, do alinhamento postural, a postura toda, não é só força de perna, eu preciso trabalhar o corpo inteiro, porque ele não sobe só com a perna, e a estabilidade da pelve, e o alinhamento pélvico, ativação dos músculos posturais, e quando eu falo músculos posturais não é só das costas, membros inferiores, da cintura pélvica. Eu preciso do meu membro superior para dar mais equilíbrio no movimento. Eu preciso de movimentos dissociados de cintura escapular e cintura pélvica, porque senão eu vou andar igual um robô. Eu preciso dissociar movimento, eu preciso da transferência de peso, eu preciso da minha percepção corporal para que eu consiga perceber um lado e transferir peso da forma mais correta possível. Eu preciso da estabilidade para na hora que eu transferir peso para o membro inferior, para o lado acometido, eu consiga estabilizar e fazer a transferência do membro no ar e eu consigo fazer isso da forma mais harmônica possível, mais próxima do normal possível. Então eu preciso de uma série de fatores que eu tenho que ir trabalhando dentro do exercício. Então eu vou pensar, eu não posso começar com o meu paciente numa postura mais alta, porque senão ele gera tanta compensação, ele trava tanto que eu não consigo trabalhar essas respostas nele. E aí eu vou buscar posturas mais baixas, nesse caso, porque eu preciso eliminar a ação da gravidade, eu preciso diminuir a complexidade da postura que ele está, porque isso vai facilitar para o meu paciente. Lembra-se, eu, fisioterapeuta, não tenho que fazer para o paciente, não é fazer exercício passivo. Eu, família, que estou em casa com uma pessoa desse jeito, eu não tenho que ficar colocando o copo na boca do paciente, nem colocando a comida na boca dele. Eu tenho que facilitar, gerar facilitações para que o paciente faça isso sozinho. Eu posso ajudar e gerar facilitações, mas não executar para ele, porque senão ele não vai desenvolver, senão ele não evolui. Ok? Senão ele não evolui. Então, o papel do fisioterapeuta, quando eu falo isso muito nos vídeos, que a gente precisa
construir o processo de reabilitação, moldar o paciente e trabalhando, desenvolvendo com ele de baixo para cima. É como se você estivesse construindo uma peça, esculpindo uma peça e você vai moldando, vai dando forma, vai evoluindo de baixo para cima, vai construindo toda aquela imagem que o paciente, né, do paciente. E aí você vai trabalhando tudo isso dentro do mesmo exercício. Você vai trabalhando descarga de peso, porque eu preciso trabalhar para ele nesse exemplo. Então eu preciso trabalhar a percepção corporal, a consciência corporal e sem fatores neurais, somatosensoriais, táteis e proprioceptivos. Eu não consigo essa resposta, então eu preciso incluir dentro do meu exercício estimulação sensorial tátil proprioceptiva, ativar todas essas informações no membro inferior do meu paciente. Eu preciso trabalhar essa capacidade do meu paciente de controlar, de estabilizar cintura pélvica, de ativar musculatura estabilizadora, de ativar musculatura postural antes da musculatura de movimento, porque se eu não tenho estabilidade proximal, eu não tenho movimentos distais. Eu preciso estabilizar meu centro. O movimento, o exercício, ele começa do centro para a periferia. Não se constrói uma casa pelas paredes, não se começa a construir uma casa pelas paredes. Se começa a construir uma casa pelo alicerce. Se começa a construir uma casa pelas colunas de sustentação. As paredes vêm depois. Se eu não tenho uma base de sustentação, se eu não tenho um alicerce, a minha casa desmorona, minha casa cai, minha casa racha. E é a mesma coisa com o ser humano. Eu preciso dar sustentação, eu preciso dar ativação de um músculo, gente. De um músculo? Não! Do corpo todo do meu paciente, porque ele não faz aquele movimento de subir e descer o degrau só com a perna, ele faz com o corpo todo. Ele não lava a cabeça em pé debaixo do chuveiro só com os braços, ele lava com o corpo todo, ele tem que ficar em pé. Ele tem que movimentar o braço, ele tem que manter o alinhamento postural. Ele não vai ficar na beira da pia para lavar uma vasilha só com o braço, ele precisa do corpo todo. Os movimentos fisiológicos, a maioria deles trabalham o corpo todo. Ah, mas eu trabalho sentado. Ótimo, você precisa da ativação da sua musculatura postural de tronco. Você precisa, se você utiliza membro superior, precisa da estabilidade da cintura escapular, sempre do centro para a periferia, sempre. Isso faz parte da primeira construção do desenvolvimento da criança, do desenvolvimento motor. Eu estou reprogramando o meu paciente para que ele passe pelas etapas, ele entenda que antes do movimento dinâmico existe um movimento de estabilização, de ativação de músculos posturais, isso é neurofisiológico. Antes de você pensar em movimentar, você estabiliza o seu corpo primeiro. Você ativa músculos, seus músculos não estão relaxados, estão tensos. Isso é uma contração isométrica, isso é uma ativação para manter estabilidade e não deixar as articulações movimentarem. Eu preciso, para isso, de informações sensoriais, captar informações do que está acontecendo com o meu corpo diante do ambiente que eu estou, diante da tarefa que eu vou executar, ou que eu já estou executando. Eu preciso dessas informações para que eu consiga ter a percepção do que está acontecendo com todo o meu corpo. E eu gere respostas motoras para isso. E eu preciso dessas informações para poder fazer o quê? Dominar o processo de transferência. Opa, ó, transferir peso para a esquerda, transferir para a direita, e aí eu vou realizar agora o exercício com apoio unipodal. Aí eu jogo o peso só na perna que está comprometida, jogo o peso na perna que está boa também. Eu sempre trabalho os dois lados, mas eu dou ênfase para o lado prejudicado. Eu nunca trabalho um lado só. Meu paciente, Vinícius, tem muita dificuldade. Ótimo, gere facilitações para o seu paciente que ele vai responder. Seu paciente, lembre-se sempre, ele tem um lado que não foi comprometido. Às vezes, e muitas vezes, a gente só quer trabalhar o lado que está comprometido e ele não vai ter a capacidade de me dar respostas. O que eu faço? Eu utilizo o que ele tem de bom para ativar o que está ruim. Faz sentido isso para vocês, gente? A gente só olha para o paciente o que ele não tem e esquece de olhar o que ele tem.
É o copo meio cheio, a gente só olha o copo meio vazio. Eu ativo o que tem de bom para irradiar para o lado que está ruim. A gente trabalha técnicas para irradiar força, para irradiar tônus, para ativar a musculatura do paciente através do lado bom para irradiar para o lado ruim se ele não consegue me dar respostas. Eu ativo técnicas, eu trabalho um exercício aonde eu estou trabalhando o membro superior bom dele, estou irradiando para tronco e membro inferior do lado que está comprometido. E o contrário é a mesma coisa, e o tempo inteiro passando por tronco. Por que passando por tronco? Porque eu preciso do meu tronco o tempo inteiro para estabilizar a postura. E isso é uma base para todas as posturas, para a maioria das posturas. Eu preciso entender esse processo e construindo dentro do exercício isso. Ao mesmo tempo que estou fazendo todas essas informações, eu começo a entrar também com atividades de musculatura dinâmica. Então, dentro do mesmo exercício, eu consigo trabalhar tudo isso. Eu não vou picar o tratamento. Por que eu não vou picar o objetivo? Porque quando a gente vai fazer o movimento, a gente faz tudo ao mesmo tempo. Todas as informações são processadas em conjuntos. Quando eu consigo trazer isso para dentro do exercício, que é o que a gente faz no método MPM, eu estou trabalhando o mais fisiológico possível. Eu estou trabalhando todo um padrão inicial que o meu paciente vai precisar quando ele ficar em pé, quando eu colocar ele em pé no final da sessão. Depois de quantas sessões, Vinícius? Na primeira sessão. Isso é um processo que você vai construir dentro do primeiro exercício, do segundo exercício, terceiro exercício, e você vai evoluindo com ele dentro da sessão até chegar com ele em pé. Nunca em pé direto. Dando um exemplo aí que eu estou falando da doutora Rosângela. Que eu dei o exemplo da doutora Rosângela para vocês entenderem. E aí você vai moldando o paciente, você traz todas as informações que você precisa, e aí eu preciso, na hora de subir a escada, do apoio unipodal, da descarga de peso para subir e para descer. Eu preciso do movimento concêntrico, excêntrico, isométrico, porque na hora que eu vou subir, eu uso o concêntrico. Mas na hora que eu vou descer, eu uso musculatura excêntrica, fortalecimento excêntrico, porque eu preciso segurar porque a gravidade está me empurrando para baixo. Então, Vinícius, dentro do exercício tem que ter os 3 tipos de fortalecimento? Tem que ter os 3 tipos de fortalecimento. Dentro do mesmo exercício. E como que eu faço isso, Vinícius? Trabalhando ativamente com o seu paciente. Pondo a mão no seu paciente. Gerando estimulação tátil, gerando resistência para o seu paciente. Se o seu paciente faz tudo sozinho, ele não evolui. Porque ele não dá conta de fazer sozinho. Ele não sabe como gerar respostas. Ele não sabe como gerar o movimento. Ele não sabe como gerar a resposta de contração muscular. Quem dá a facilitação, o estímulo para a resposta é o fisioterapeuta, e são técnicas que a gente utiliza para isso. Por isso que eu falo que o fisioterapeuta neurológico é um escultor. É ele que vai moldando, eu vou dando estímulos. Eu vou esculpindo o meu paciente para que ele gere as respostas que eu quero. Eu gero o estímulo para que ele gere as respostas que eu quero e que são necessárias na hora que eu chegar com ele em pé para que ele realize a tarefa da melhor maneira possível. Vinícius, quando ele chegar em pé, vai chegar perfeito? Lógico que não. Mas ele vai chegar melhor do que quando ele chegou para você no início da sessão. Ele vai ter mais confiança, porque ele vai ter mais percepção. Ele vai ter mais estabilidade. A consciência corporal dele melhorou. A normalização de tônus está mais organizada. A estabilidade dele está melhor, a ativação de músculos posturais está melhor. Não adianta eu pensar no dinâmico antes de estabilizar meu paciente, porque não tem movimento sem estabilização. Não tem resposta distal sem estabilidade proximal. Se você for escrever e você não estabilizar seu punho, não adianta você ter pinça, porque você não vai movimentar o lápis, porque seu punho vai estar caído. Aí você vai ter que se entortar inteirinho e gerar toda uma compensação para realizar aquela tarefa. Sem a estabilização, não adianta ter força e movimento no distal, porque ele não vai ser executado de forma perfeita. E aí, Vinícius, mas não tem problema. Eu ponho meu paciente todo torto lá e ele executa melhor do que colocar meu paciente evoluindo com ele dentro da sessão. Não, porque se eu quero reprogramar meu paciente,
Se eu quero gerar uma reprogramação para que ele repita, reproduza padrões mais próximos do fisiológico possível, mais próximo do normal possível, quanto mais eu faço o meu paciente repetir padrões de compensação, padrões aonde ele está gerando movimentos compensatórios, aonde ele está todo desalinhado, mais eu reforço o padrão incorreto no meu paciente. E quanto mais eu reforço padrões incorretos, mais difícil se torna reprogramar meu paciente com padrões corretos. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido? Que quanto mais eu eu estimulo meu paciente a fazer o padrão errado, mais eu reforço esse padrão nele, e a imagem corporal dele, o RPG trabalha muito isso. Reeducação postural global. Por quê? Porque você primeiro precisa reeducar o paciente. A imagem corporal do meu paciente AVC está completamente distorcida, desorganizada. Se ele repete padrões incorretos, qual que é a imagem corporal? Qual é o padrão de movimento que está sendo aprendido? O padrão incorreto. A imagem corporal desalinhada e compensada. E aí, para onde vai? Para que o movimento se torne automático, ele vai para a sua memória. E você começa a executar de forma automática, você não pensa nele mais. E se ele vai para a memória o movimento incorreto, você vai ter um trabalho danado para quebrar esse padrão incorreto, desfazer o incorreto para refazer o correto. Olha que doidura. Olha que doidura. Faz sentido isso para vocês, gente? Deixa eu ver o que o pessoal está comentando aqui. Ah, Priscila perguntou aqui. Micro-AVCs são perceptivos? O que é isso? Porque às vezes, Priscila, o paciente de AVC, pode ser que, dependendo do caso dele, ele começa a ter novos pontos focais de isquemia, né, de falta de oxigenação em alguns pontos, porque se o problema dele, às vezes, leva a ter isso. E aí, como que a gente percebe isso? Se você, de repente, está vendo que o paciente está mais sonolento, o paciente está mais desatento, o paciente está mais esquecido, o paciente está com uma dificuldade que ele não estava tendo antes. Aí, então, hora por aí. Vamos fazer uma ressonância, voltar no médico, fazer uma ressonância, ver o que está acontecendo com ele, se teve algum outro foco de lesão. Isso pode acontecer, tá? Não é incomum não, tá bom? A Feleite colocou aqui, o Pilates é um dos recursos para conseguirmos isso também, visto ser bem integral. Exatamente, o Pilates ele trabalha o corpo inteiro do paciente, né? Ele trabalha também muito o excêntrico, o Pilates trabalha muito com a contração excêntrica também, né? E trabalha de forma global o paciente. A pessoa, né? O indivíduo, né? Estou falando do paciente aqui, mas o indivíduo porque pode ser paciente ou não. A Feleite colocou, preparar a base primeiro, exatamente. A gente primeiro precisa, mas isso tudo dentro da mesma sessão. Né? Não é que eu vou ficar 2, 3, 4, 5 sessões trabalhando só a base do paciente, só a estruturação central. Não. Eu vou trabalhando tudo dentro da mesma sessão. Dentro do mesmo exercício, eu começo do centro para a periferia, estabilização, para ir para o dinâmico, fortalecimento de músculos posturais, de padrão central, e aí eu vou evoluindo. E aí eu começo o segundo exercício, passo para o mesmo processo, e aí eu vou trabalhando o exercício, passo para o terceiro exercício, faço o mesmo processo e vou aplicando outras técnicas e vou desenvolvendo o meu paciente. Por isso que eu falo, não é quantidade, é qualidade. Um exercício que você faz, você trabalha tanta coisa, mas tanta coisa, a doutora Rosângela está aí, né? Ela trabalhou com um paciente dela, deu alta para esse paciente, um paciente que tinha uma gravidade, ela deu alta bem rápido para esse paciente. E é até legal, ela me mandou um vídeo do paciente, eu acho que não sei se ela postou esse vídeo, acho que ela não postou ainda, dele caminhando na roça, um terreno completamente irregular, uma descida e o terreno todo irregular, e ele caminhando, um terreno, e é uma pessoa idosa. Não é uma pessoa novinha, não. Pessoa de mais idade. Que é difícil para uma pessoa que não tem lesão neurológica caminhar. E ele, com a lesão neurológica, estava caminhando. É maravilhoso. A resposta que ele teve em função do trabalho do Dr. Rosângela.
E se ela tivesse ficado focada em colocar ele em pé para trabalhar ele só em pé, ela não teria feito isso por ele. É isso que tem que entender. Tem que reprogramar. E na hora que o paciente, num terreno completamente acidentado, né, onde ele tem várias dificuldades, ele tem que pensar no que ele vai fazer, ele não executa, ele não anda, ele desequilibra e ele consegue se reorganizar o tempo inteiro, porque se tornou automático para ele, porque ele sabe, diante do estímulo que ele recebeu, na hora que ele pisa e o pé movimenta para fora, movimenta para dentro, e ele gera um desequilíbrio, toda uma alteração postural, automaticamente ele sabe qual a resposta que ele tem que gerar, se tornou automático para ele. A resposta é rápida, ele consegue se organizar, ele consegue se corrigir. É isso. Ela reprogramou o paciente dela. E quando você reprograma para uma tarefa, você reprograma para muitas outras. Porque a maioria das tarefas que a gente faz tem a mesma base de padrão. Um ou outro que muda dependendo da atividade ser mais específica, um padrão de membro superior, outro de membro inferior. Mas a maioria, a base do padrão postural, se você executou, você conseguiu reabilitar, reprogramar o seu paciente para um padrão de tarefa, onde ele executa da melhor forma possível, dentro das condições dele, você reprogramou o seu paciente para muitas outras. Entenderam? É isso que é maravilhoso. Essa reprogramação, ela precisa se tornar o movimento do paciente o mais automático possível, dentro das condições dele, mais harmônica possível, mais coordenada possível. E aí a gente precisa do processo da repetição do estímulo. De integrar a reprogramação neuromotora. Então não é só ativação motora, muscular, de força, não. É entrar com esses fatores neurais, porque sem eles eu não consigo essas respostas. Nem a resposta motora adequada. E quando a gente vai trabalhando isso, no primeiro exercício, no segundo exercício, no terceiro exercício, caramba, em uma sessão, se eu trabalho 4, 5 exercícios no meu paciente, eu bombardeio o meu paciente de estímulos e de padrões que ele vai reproduzir para ficar para realizar aquela tarefa. Eu gero tanto bombardeio de estímulo que dentro do método tradicional eu sinto muito, mas a gente não realiza em um mês de terapia. Porque a gente trabalha picado, a gente aprendeu a trabalhar fracionado, aprendeu a não olhar o paciente de uma forma global, aprendeu a não enxergar o iceberg embaixo da água, só enxerga a pontinha que está de fora. Então eu acho que é só trabalhar a força, pôr meu paciente em pé e fazer circuito, e não é. Porque não dou as respostas que ele precisa e eu não gero reprogramação, eu começo a reprogramar meu paciente em padrões incorretos. E reforço padrões incorretos e se torna difícil quebrar. Faz sentido isso para vocês, gente? Faz sentido isso para vocês? Deixa eu ver aqui. Reprogramar também é corrigir. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A gente está corrigindo, né? No caso, assim, a correção, ela toda tarefa que a gente vai aprender, ela tem um sistema de correção que a gente chama de retroalimentação. O que é retroalimentar? Eu estou realizando uma atividade, então, por exemplo, eu estou aqui, vou aprender a dirigir, está lá dirigindo. Dentro do processo de dirigir, você acelera demais, pisa forte demais na embreagem, solta demais, aí você vai trocar a marcha, a mesma coisa. O que você vai percebendo, o seu corpo vai percebendo, você vai percebendo de acordo com o estímulo que você está gerando, né, da resposta, da embreagem, do acelerador, você fala, opa, peraí, pisei forte demais, deixa eu usar menos força, deixa eu fazer mais leve, deixa eu soltar mais devagar, deixa eu controlar o movimento do meu pé. Por que isso é possível, Priscila? Porque você está retroalimentando o seu encéfalo de informações, dos estímulos da tarefa que você está executando. Isso é um processo de correção. Quando eu falo que o estímulo sensorial, ele não só inicia o movimento, mas ele é essencial para a correção do movimento. Toda aquela tarefa que você está realizando está gerando estímulo que está indo para o seu encéfalo, principalmente ali para regiões de cerebelo, regiões de núcleos da base, que vão fazer
correções de movimentos, correções do padrão, normalização de tônus, coordenação de movimento. O cerebelo, ele entra na coordenação do movimento, núcleos da base entra na inervação recíproca, controle de agonista e antagonista, então eles vão moldando, vai remodelando. Opa, olha, pisou forte demais na embreagem, nossa, soltou o pé de uma vez, agora solta mais devagar. E aí você vai recebendo informações sobre o que está acontecendo na tarefa que você está executando e você vai automaticamente moldando isso, corrigindo, gerando correções. Aí ele volta a informação lá para o seu córtex cerebral que vai mandar a correção lá para o seu músculo. Olha, foi forte demais, diminui o número de fibras musculares que estão sendo ativadas, diminui a resposta de força. O tônus está muito tensa, relaxa mais, solta mais, assim, vamos baixar esse tônus. Então, assim, o corpo o tempo inteiro é bombardeado de informação sensorial para gerar início de movimento e correção de movimento. E quando eu trabalho isso, eu uso técnicas para ativar isso de forma intencional no meu paciente, sabendo exatamente o que eu quero, o que eu preciso com ele, quais respostas ele tem que gerar para chegar naquele padrão de resposta que ele precisa, e eu vou bombardeando o meu paciente de estímulos, eu consigo fazer isso de forma mais acelerada. Trazer respostas melhores, mais rápidas, mais eficientes, com pouquíssimas repetições, como eu falei. Não é quantidade, é qualidade do que está sendo feito. Não é número de exercícios, é qualidade do exercício. Um exercício vale por muitos outros, que dentro do processo tradicional. Entende, gente? Então, quando a gente entende isso, você consegue fazer isso dentro da terapia, você está dominando o processo de reabilitação. Você está reprogramando o seu paciente, você está dominando o processo de reabilitação, não fazendo exercício por fazer, porque na faculdade eu aprendi que ele tem que pegar a mão e levantar para cima e para baixo, ir para um lado e para o outro, colocar a mão em cima da bola e ir para frente e para trás, põe um paninho no pé dele, põe ele para arrastar para frente e para trás, arrasta para frente e para trás. Faz sentido isso que eu estou falando para vocês? A doutora Rosângela colocou aqui, é doido mesmo, mas o movimento desalinhado realmente não produz movimentos corretos. Não, e o movimento desalinhado, ele vai reforçando aquele padrão incorreto, e desalinhado ainda a gente força a articulação, força o tendão, força o ligamento, você pode machucar, né? A gente machuca, você começa a correr, tá muito tempo parado, você não sabe, mas às vezes você está descarregando peso mais de um lado do que do outro. Você começa a gerar mais impacto numa articulação do que na outra. Sua musculatura, uma está mais forte e a outra está mais fraca. E para estabilizar, não é o movimento de correr, não é um músculo, são vários, eu preciso da estabilização. Então, eu preciso ativar aquela musculatura e não ativo. Então, eu começo a ter lesões. Começo a sobrecarregar, começo a ter lesões. Entendeu? Então, assim, é complexo? Porque o sistema nervoso ele é complexo, a neurofisiologia é complexa, mas ela é lógica, ela faz sentido, tem uma lógica por trás disso, faz sentido. Quando a gente consegue entender, tudo se torna tão claro, você vai montando o quebra-cabeça e tudo se torna tão óbvio, tão lógico, que a gente fala assim, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Por que eu não estava trabalhando assim? Nossa, realmente fazer desse outro jeito não vai fazer a resposta para o meu paciente que ele precisa? Mas a gente continua reproduzindo, talvez porque a gente sente mais confiança. Quando eu estou inseguro, então eu volto para aquilo que eu aprendi durante 4, 5 anos na faculdade. Eu volto para aquilo que eu fui para pós-graduação e durante um ano eu reforcei aquilo que eu aprendi na faculdade. E a gente vai reforçando esse pensamento, essa ação, sem pensar no iceberg inteiro, e aí eu vou focando só na pontinha do iceberg, meu paciente não evolui. Faz sentido, gente? A Feleide colocou, exatamente. Aí a Priscila colocou aqui, por isso que eu gosto do método NPM, porque ele é completo, abrange todos os objetivos, né? Isso é porque é baseado na neurofisiologia, Priscila, baseado na neurofisiologia. E é por isso que eu falo, se você entende ele, você consegue aplicar ele em todos os seus pacientes, em todas as áreas. Por quê?
Porque o processo neurofisiológico, ele não é do paciente, ele é do ser humano. Ele é do ser humano. E aí você começa a enxergar em qualquer paciente, no paciente que nem é, na pessoa que nem é paciente, você, olha lá como está alterado, e você começa a enxergar coisas que você não enxergava. E aí que você começa a ver que o mundo se abriu. Deixa eu ver aqui. Aí a doutora Rosângela aqui colocou aqui, foi lindo mesmo ver o resultado maravilhoso que ele teve. Não, foi espetacular mesmo. Parabéns, viu, doutora Rosângela? A Feleite colocou aqui, isso vale também para o Parkinson, essa reprogramação neural. Estou vendo essa experiência com meu paciente pós-implantação de chip. Ah, ele colocou o chip para a questão do tremor, lá no núcleo subtalâmico. É esse chip que você está falando, por conta do tremor do Parkinson? Feleite, vale para qualquer paciente. Para qualquer paciente. O que a gente tem que entender é a fisiopatologia das doenças que são diferentes. Né? O Parkinson ele é uma doença progressiva. Ela vai progredir. Ela vai progredir. Mas a gente entende que o aspecto dele ele vai diferir em alguns outros fatores. Né? A rigidez, aonde eu vou ter que atacar mais, onde o meu foco principal vai estar, que é na rigidez do tronco dele. E aí a gente vai trabalhando o paciente. Mas a fisiologia, a neurofisiologia de processo de resposta motora, de reprogramação de movimento, é a mesma. É a mesma, porque isso é do ser humano, do indivíduo, não é do paciente, tá? Isso é do indivíduo. Vou contar uma história rapidinho aqui, porque você falou do Parkinson. Tinha um aluno da formação do Meta-MPM, e eu explicando essas coisas, eu citei a questão do Parkinson. Aliás, eu comentei, perguntou do Parkinson. Aí ele falou assim, Vinícius, mas você está falando isso, acho que eu dei um exemplo do negócio do Parkinson. Olha, no Parkinson você vai ter que trabalhar assim, assim, assado, por conta disso. Eu falei assim, mas se eu fizer isso com o Parkinson, eu não vou piorar ele por conta dessa característica dele? Eu falei assim, não. Você não vai piorar ele por conta disso, disso e disso. Aí fui explicando para ele. Se você fizer, é justamente o contrário. Você vai ganhar isso e isso. Aí, olha que absurdo. Isso foi num final de semana. As aulas acontecem no sábado, né? Porque além da aula gravada, no curso eu dou as aulas ao vivo também. Né? Então, além da aula gravada, dou as aulas ao vivo. Era uma aula de neurofisiologia. E aí, ele chegou no outro final de semana, no outro sábado, ele falou assim, Mi, você não vai acreditar. Sei o quê? Eu tenho uma paciente de Parkinson, olha, que o bicho é danado, ele me testou. E eu perguntei aquilo para você por conta dessa paciente. Porque eu estava com ela e ela só anda se alguém segurar ela. Se tiver duas pessoas segurando do lado, ela não consegue andar sozinha, ela não tem equilíbrio. E eu fiz os exercícios da forma que você falou. E você não vai acreditar. Trabalhei com ela a semana e quando foi na última sessão, ela chegou no consultório, sozinha, assim, sem ninguém segurar ela, né, acompanhado, mas ninguém segurando, e ela falou assim, doutor, acho que era o José Paulo, não lembro quem que era o aluno, ele falou assim, doutor, olha aqui que eu consigo fazer, e lá dentro do consultório tem uma escada, com uma rampa, né, que é comum nesses consultórios, nas clínicas de fisioterapia, olha o que eu tô dando conta de fazer, subiu e desceu a escada. Ela falou assim, ela subiu e desceu a escada sozinha. Ela não conseguia andar sem alguém segurar ela. Então, gente, é absurdo. Ele falou assim, foi muito rápido, foi muito louco. Eu testei nela. E ela, na outra sessão, ela já me deu uma resposta absurda. É esse o poder de quando você entra. Gente, eu cheguei a arrepiar quando eu lembro. É muito legal, é muito massa, é muito bonito a gente conseguir fazer isso pelas pessoas. Porque imagina, a pessoa está ali desacreditada, passando por todo sofrimento, e às vezes algo que é tão simples para a gente, para o paciente, é algo grande demais. É algo grande demais, é isso que a gente tem que entender. Que o pouco para a gente é muito para outra pessoa. E quanto mais a gente consegue fazer diferença na vida dele, transformar a vida dele, transforma da gente também. É uma via de mão dupla. Então, assim, é maravilhoso. E isso, gente, é neurofisiologia. É a gente sair da casinha e parar de ficar focado naquilo que é só a pontinha do iceberg e a gente tem medo de expandir. Então, faz muita diferença.
Funciona para qualquer paciente, porque é neurofisiológico, não é inerente a um paciente, tá ok, Felipe? Doutora Rosângela colocou aqui, hoje ele está na academia muito bem. Maravilhoso, é isso. As pessoas falam assim, vou dar alta pro meu paciente. Você vai dar alta, você vai encaminhar, você quer que o seu paciente evolua, ele já vai para academia, vai fazer outras coisas, tocou a vida dele. Maravilhoso. É isso. A doutora Rosângela perdeu o paciente? Não, ela ganhou vários outros, porque esse paciente, alguém fala, pelo amor de Deus, vai lá na doutora Rosângela, porque é ela que resolve. A doutora Rosângela agora, ela tá chique, tá cobrando não sei quantos reais, o outro cobra 3 vezes menos que ela. Vai ficar a vida inteira e não vai evoluir. A doutora Rosângela, ela entrega resultado. O iPhone custa o preço que ele custa, porque ele não é um Motorola. Ele entrega o que os outros não entregam. Então, isso gera valor. Isso gera uma outra valorização. Não estou dizendo que a doutora não sei quanto é que ela cobra não, tá, gente? Estou só querendo dizer que às vezes as pessoas acham que o meu paciente vai embora. Não, vem outros demais, porque esse paciente, eu garanto para vocês, a gratidão que ele vai ter pela doutora Rosângela nunca vai acabar. E é isso, gente. É gratidão de você transformar a vida de uma pessoa. Transformar a vida da pessoa. Então, a gratidão que ele tem para ela isso não tem preço, gente. Não tem preço. Não tem preço. Né? Isso é que faz diferença no resultado, na vida da gente e do paciente. A Felete colocou aqui, foco muito nisso, pois vejo o progresso. Exatamente. Trabalho mobilidade. A Priscila colocou aqui, amo aprender aqui com vocês. E eu perco aqui o tempo inteiro. Doutora Rosângela colocou aqui, isso mesmo, fiz essa pergunta várias vezes. Por que fazer assim? Por que fazer assim? Ai. A Priscila colocou aqui, maravilhoso, doutor Vinícius, abriu minha mente. Fez muito sentido. Wander, isso ajuda na espacidade? Lógico. Porque não é, igual eu falei, não é uma coisa só para espacidade. Tudo está integrado, tá, Wander? Tudo está integrado. Quando você vai trabalhar, você está pensando em todos os fatores. Então, por exemplo, se eu quero trabalhar a espacidade ou o meu paciente é hipotônico, eu já vou gerar técnicas que já vai combater aquilo ali. Então, se o meu paciente é hipotônico, eu tenho uma técnica que vai ativar o tônus do paciente para o alto. Meu paciente é espástico, a minha técnica dentro do exercício é voltada para a espacidade do paciente. Mas eu não vou deixar de fazer o exercício por conta disso, entendeu? E nem vou ficar fazendo exercício só para o tônus do paciente, só para quebrar o padrão. Eu quebro o padrão para posturar o paciente, para colocar ele na postura do exercício. E aí a gente vai evoluindo, tá? A gente vai evoluindo. Aí a Feleite colocou, acho que foi ela aqui, quer ver? Perdi aqui. Ele tem Parkinson, Parkinson rígido. A rigidez é uma característica parkinsoniana, é uma característica do Parkinson. Quanto mais a doença vai progredindo, que é uma doença progressiva, a rigidez é uma das principais características dele. Então é aquela rigidez, tronco travado, plano sagital. O que é o plano sagital? Que eu só fico nessa posição aqui, não dissocia nem cintura escapular, nem cintura pélvica, então ele anda rígidozinho. Gente, vamos parar para pensar, Feleite. O paciente idoso que não tem doença neurológica, tem muitos que tem o mesmo padrão. Eu falo, o paciente idoso, ele é muito parecido com o paciente neurológico por outras razões, por razão senil. Mas ele é muito parecido muitas vezes com o paciente de Parkinson, com o paciente de AVC. Só que por outras condições. Então, você vai pegar muito paciente idoso que ele está ali, ó, andando rígido. E tem desequilíbrio, tem dificuldade de aumentar o passo é curto. Por quê? Porque não é que ele não consegue, ele vai se enrijecendo, porque ele não consegue se organizar, porque ele não consegue ter respostas de correção, de equilíbrio, ele não consegue ter controle postural, ele não tem mobilidade, então ele vai travando ali. E o paciente Parkinson, ele trava por conta da doença. O tônus tende a aumentar, então ele gera uma rigidez. Então, se você quer trabalhar seu paciente de Parkinson, aonde você vai quebrar o padrão dele? Plano transverso. Eu não posso ficar fazendo meu paciente no plano
sagital, eu tenho que quebrar padrões rotacionais, trabalhar padrões rotacionais o tempo inteiro, trabalhar dissociação de cintura escapular, cintura pélvica, trabalhar de forma global, transverso o tempo inteiro, para quebrar esse padrão de rigidez do paciente. Mas não adianta ficar trabalhando passivo, você tem que tirar a resposta ativa do paciente, gerar estímulo, né? Gerar estímulo para que ele te dê a resposta de forma mais ativa possível, ok? Aí ela falou assim, a princípio é tão maior, né? Tão maior que dinheiro, muito maior. Gente, ixi, eu tenho... umas coisas que você não esquece, que você ouve do paciente, assim, é maravilhoso. É isso que faz a gente falar assim, cara, valeu a pena. Valeu a pena. É você saber que você fez a diferença na vida daquela pessoa. E aí que eu falo, com um detalhe, fez uma diferença onde as outras profissões não podem fazer. A gente fica muito, medicina, lógico, medicina é extremamente importante. Mas nesses casos, é o fisioterapeuta que vai restabelecer a função motora do paciente. Não tem remédio que faz o seu movimento voltar. Não tem remédio. E depende do fisioterapeuta. Então o fisioterapeuta tem que se valorizar? Tem que se valorizar. Mas tem que estudar. Tem que estudar. Tem que fazer a diferença na vida do paciente. Colocar o paciente como se você estivesse na academia não adianta. Porque senão você põe ele na academia. Né? Precisa pôr a mão no paciente. Estão falando que o Instagram vai me derrubar aqui. Derrubar, é que eu sou do interior, tá, gente? Fala de derrubar, fala de tomate, é isso. Mano. Felete colocou, obrigado pelos esclarecimentos. Prazer, Felete. Gente, deixa eu ir embora, que já falaram que vão me derrubar aqui, tá bom? Não mais, quinta-feira tem mais. Qualquer dúvida, gente, esse assunto aqui, nossa senhora, você passa o dia inteiro discutindo. É muito bacana, é muito, muito legal. E é muito louco, né? Quanto mais esclarece, mais dúvida aparece. É isso que é maravilhoso. Isso é ruim? Nossa, parece que agora me complicou. Não, porque você está gerando dúvida, é porque você está pensando, você está raciocinando. Se antes você não tinha dúvida nenhuma, é porque nem passava pela sua cabeça isso. Então, se agora gera dúvida, peraí, vou olhar meu paciente, vai começar a fazer sentido, você vai começar a olhar diferente, e aí as peças começam a encaixar, e aí você já vai ler sobre o assunto de uma forma diferente, seu entendimento vai ser outro, e é isso que é maravilhoso, tá? Então, a dúvida é porque vocês estão raciocinando. Aí, meu filho, é pano pra manga, é o dia inteiro a respeito. Só o conhecimento abre portas? Exatamente, não tem jeito, gente. Vai então, antes que derrubem a gente. O Fisioterapia de Resultado, seja bem-vindo. Outro aluno aí do MetaMPM, excelente, Dr. Vinícius. Obrigado, gente. Outro aluno da formação do MetaMPM também, Dr. Rosângela. Fica com Deus, gente. Sucesso sempre para todos nós, né? E qualquer coisa, tô por aqui, tá bom? Até mais, gente. Fica com Deus. Até a próxima quinta. E não se esqueça, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe esse vídeo.